Então, hoje a gente vai falar de hallux valgus, capítulo 17, do Emílio Wagner. O hallux valgus é a deformidade do hallux em valgo com medialização do primeiro metatarso e pronação ou rotação interna do primeiro raio. É geralmente progressiva, com subluxação da metatarso falangiana. Devido à pressão lateral do hallux sobre os demais dedos, é comum associar a deformidade dos dedos menores e lesões plantares, como dedos em garra, dedo em martelo, metatarsalgia e neuropatias intermetatarsais. Mulheres são as pacientes em 90% dos casos, porém acredita-se que a proporção das mulheres para homens seja 3:1. A prevalência da doença é cerca de 20 a 30% da população. Clinicamente se manifesta como uma dor medial na cabeça do metatarso, conforme vai se tornando mais proeminente. A pele fica demasiado sensível, pode causar úlceras. O uso de salto alto aumenta a pressão na área, o que torna as mulheres os pacientes mais sintomáticos. O primeiro metatarso se articula distalmente com a falange proximal e proximalmente com a cunha medial. A cabeça do metatarso repousa sobre os sesamoides, o lateral e o medial. A crista intersesamoidal separa as duas facetas, que se articulam com os sesamoides. Os sesamoides podem ser tri ou bipartidos ou ausente congenitalmente. Os sesamoides protegem o flexor longo do hálux, aumentam o braço de alavanca dos flexores, suportam a carga corporal, entre outras funções. Os sesamoides estão no trajeto dos flexores curtos do hálux. Os flexores curtos se inserem na falange proximal do hálux, cada um com seu respectivo sesamoide no trajeto, enquanto o flexor longo do hálux corre no meio deles até se inserir na falange distal. O músculo adutor do hálux tem duas cabeças, a transversa e a oblíqua, e se insere no sesamoide lateral e na falange proximal. O músculo abdutor do hálux se insere na porção medial da falange proximal. O músculo extensor longo do polegar corre dorsalmente medial ao curto e se insere na falange distal. A articulação metacarpo-falangiana é formada por diversos ligamentos, o capuz extensor, tendões, sesamoides e a placa plantar, que formam a cápsula e trazem estabilidade para a articulação. Os mais importantes ligamentos são o ligamento metatarso-falangiano os dois metatarso-falangianos colaterais, medial e lateral, o ligamento metatarso-sesamoidal, o ligamento intersesamoidal, o ligamento intermetatarsal e os ligamentos sesamoideus falangianos. A principal irrigação é feita pelo lado lateral da articulação. A fisiopatologia do hallux valgus é controversa, muitas teorias foram propostas, mas nenhuma é unanimemente aceita. As causas intrínsecas que podem ser mencionadas é a instabilidade cunho metatarsal, má rotação da coluna medial com instabilidade da metatarsofalangiana, complexo sesamoidal mal alinhado, causando desvio do hálux, complexo ligamentar metatarsofalangiano insuficiente, desbalanço muscular entre flexores e extensores do hálux, instabilidade da coluna medial, cabeça arredondada do metatarso, entre outros. A genética tem um fator importante também. O fator extrínseco mais importante é o uso de calçados apertados. Acredita-se que o complexo ligamentar que conecta os sesamoides ao segundo metatarso e a placa plantar sejam muito mais fortes que as forças que causam o VAR do primeiro metatarso, o valgo do hálux e a pronação da coluna medial, que a coluna medial é formada ali do hálux e a cunha medial. A instabilidade entre a cunha medial e o primeiro metatarso só é vista em casos severos. Essas forças lateralizam os flexores, que passam a piorar a deformidade. Quando o complexo ligamentar que conecta os sesamoides ao segundo metatarso e a placa plantar se tornam insuficientes, ocorre então a subluxação ou luxação dos sesamoides e da metatarso falangiana. Muitos pacientes vão consultar com queixa de deformidade mais do que pelo desconforto causado. A dor não costuma ser debilitante. Usualmente, os pacientes não percebem o hallux valgus como limitante, pois a dor é insidiosa. Eles param de usar calçados que desejam e esportes que causem dor sem notar isso como uma queixa. No exame físico, o que chama mais atenção é a proeminência medial da cabeça do metatarso. Clinicamente, pode aparecer também como aparecer uma ceratose aí na face plantar medial do pé. Pode haver alteração da marcha, transferência da pressão para os metatarsos menores, levando a metatarsalgia, deformidade dos dedos menores, causando instabilidade articular. Deve-se avaliar a amplitude de movimento da metatarso falangiana, diferenciando aí do hálux rígido. O encurtamento de gastrocnêmio e pé plano também deve ser pesquisado. O paciente deve ser avaliado com radiografias em API perfil com carga dos pés e tornozelos e axial dos sesamoides para avaliar a relação entre o primeiro metatarso e os sesamoides. Outra opção seria realizar tomografia computadorizada com carga, porém um exame pouco disponível. Os ângulos mais importantes a serem avaliados são o intermetatarsal, metatarso falangiano, ângulo a ser corrigido, posição dos sesamoides, ângulo metatarsal
articular distal e estimativa de pronação do metatarso em 3 níveis. Todos são medidos na projeção AP do raio-x do pé. O ângulo intermeta ali é o ângulo formado entre o eixo longo do primeiro metro e do segundo, com valor normal até 9 graus. O ângulo metatarso falangiano é o ângulo formado entre o eixo longo do primeiro metro e o eixo longo da falange proximal do hálux, com valor normal até 15 graus. O ângulo a ser corrigido é o ângulo entre uma linha formada no meio da base do primeiro metro até o ponto médio entre os sesamoides e o eixo longo do primeiro metatarso. Esse ângulo é baseado na fisiopatologia que o sesamoide se mantém na posição e o metatarso medializa. A posição dos sesamoides é separada em 7 níveis, de acordo com Hard e Clapton, e avalia a posição do sesamoide medial em relação ao eixo longo do metatarso. Esse ângulo está relacionado com recorrência da deformidade. Na radiografia AP do pé com carga, é possível mensurar a pronação da coluna medial, analisando o contorno lateral ali da cabeça metatarsal. Conforme ele prona, o roda interna vai ficando mais arredondado. Menos de 20 graus, a cabeça aparece mais quadrada. Uma pronação de 20 a 30 graus aparece um pouco mais arredondada, e acima de 30 graus é um contorno bem arredondado. A pronação pode ser medida também na tomografia com carga, usando o ângulo formado entre o solo e uma linha que passa na borda medial do sesamoide medial e a borda lateral do sesamoide lateral. Essa linha forma o eixo de trabalho do metatarso. A pronação do hálux no hálux valgus é 10 graus maior que a população normal. Na população normal varia de 0 a 15, nos pacientes com hálux valgus de 22 a 29. Estudos mostram que para corrigir o hálux valgus é necessário corrigir cerca de 22 graus de pronação. Não se sabe exatamente por que essa pronação ocorre, mas ela envolve toda a coluna medial, incluindo a navículo cuneiforme, intercunhas, cunha metatarsal e metatarso falangiana. O ângulo metatarsal articular distal apresenta a orientação da articulação metatarso falangiana em relação ao eixo longo do metatarso. É um fator reconhecido de recorrência do hálux valgus. O ângulo é medido entre o eixo longo do metatarso e uma outra linha paralela à articulação metatarso falangiana. A hipermobilidade da coluna medial vem sendo amplamente estudada como causa do hálux valgus. Alguns estudos mostraram que a hipermobilidade é corrigida quando são realizadas osteotomias, não apenas no caso de artrodese. Os autores consideram que a hipermobilidade é produto do mau alinhamento esquelético e desbalanço muscular, e não uma causa da patologia, exceto em casos de lacidão ligamentar aí. Esses casos, como na doença de Ehlers-Danlos, são só 5% dos casos operados. E a hipermobilidade não é corrigida após osteotomias e artrodeses tarso-metatarsais. O tratamento conservador não corrige a deformidade, mas pode aliviar a dor. Entre opções, é possível realizar bandagens, protetores de silicones para o hálux e os outros metatarsos, uso de sapatos com antipé largo e material flexível, entre outros. O objetivo principal é proteger a saliência da cabeça do primeiro metro. O tratamento cirúrgico apresenta várias opções. As cirurgias mais simples seriam para a ressecção de proeminências ósseas e tecidos moles, como a bursa. As osteotomias apresentam os melhores desfechos, combinado ou não com procedimentos de partes moles, e existem inúmeras técnicas descritas, não sendo nenhuma superior à outra. Os pacientes devem ser avisados que podem ficar com dor residual, rigidez na articulação e recorrência. Adolescentes, se possível, devem esperar a maturidade esquelética para operar para evitar recorrência, que é bem mais comum nos adolescentes que nos adultos, é cerca de 30% dos casos dos adolescentes. Atletas devem ser avisados sobre a possibilidade de rigidez da articulação, que pode interferir no esporte. Pacientes com doenças psiquiátricas têm desfechos ruins. Os objetivos da cirurgia do hálux valgus é, em primeiro lugar, avaliar se o paciente se encaixa para a cirurgia, dominar várias técnicas cirúrgicas para a correção da deformidade, saber tratar as complicações, corrigir o VAR e a pronação do primeiro raio, restaurar a capacidade de carga do primeiro metatarso com o pé em repouso e restaurar o balanço muscular da primeira articulação metatarso falangiana. Para planejar a cirurgia, deve-se levar em consideração vários pontos. Em primeiro lugar, os ângulos radiográficos devem ser medidos. O ângulo intermetatarsal leve, menor que 14 graus, corrige bem com osteotomias distais. Quando o ângulo é moderado, de 15 a 19, a osteotomia deve ser mais longa, como o chevron estendido e o escárfio. Se o ângulo for maior que 20 graus, é recomendada a artrodese da cunha medial e do primeiro metatarso, que é a cirurgia de Lapidus. Em segundo lugar, deve-se avaliar a pronação da coluna medial. Em casos leves, com menos de 20 graus de pronação, não é necessário corrigir. Em casos moderados, 20 a 30, e graves acima de 30, deve ser corrigido junto com as osteotomias. Em terceiro lugar, o ângulo articular distal deve ser corrigido também. Geralmente, com a correção da pronação, esse ângulo normaliza. Um ângulo maior que 15 graus deve receber uma osteotomia distal, como, por exemplo, um chevron biplanar. Em quarto lugar, se houver metatarso adulto associado, não é possível realizar correção completa do hálux valgus devido à proximidade dos demais metatarsos. Quando
o ângulo de estargalo é maior que 15 graus, o metatarso adulto deve ser corrigido também. O ângulo intermeta deve ser medido após a correção da adução dos metatarsos. Muitas vezes esse ângulo será maior que 18, necessitando a realização de lapidos após. Os autores recomendam osteotomias percutâneas com cunha de fechamento lateral na base do segundo, terceiro e quarto meta, fixando apenas o segundo meta. Em quinto lugar, na presença de artrite ou instabilidade tarso-metatarsal em pacientes sintomáticos, está indicado aí a técnica de Lapidos, que é a artrodese. Levando em conta esses 5 quesitos, então, os autores montaram esse fluxograma para tomada de decisão do tratamento cirúrgico. Então, partindo do paciente com hálux valgo, avaliar se tem instabilidade ou artrite. Se sim, já pensar aí no Lapidos, né, que é a artrodésio. Se não tiver, aí se a pronação for maior que 20, então são os casos mais graves, né? O ângulo intermeta menor que 18 graus, se faz uma osteotomia proximal. E se for maior que 18 graus, também vai fazer o Lapidos. Se for uma pronação leve, né? Menor que 20, então, e aí são as osteotomias, né? Aí depende do ângulo intermetatarsal. Se for levezinho, vai ser o chevron, aquele lá mais distal. Se for de 12 a 17, vai ser a osteotomia diafisária no meta. Os ângulos pós-operatórios que devem ser alcançados são os seguintes para evitar a recorrência: ângulo intermeta menor que 7, ângulo de valgismo do hálux menor que 5, pronação menor que 20, posição do sesamoide menor que 3 e adução do metatarso menor que 15. Várias técnicas cirúrgicas são descritas e as principais são detalhadas no capítulo. A exostectomia não deve ser realizada de forma isolada, e sim em combinação com outras técnicas cirúrgicas para a ressecção da proeminência óssea medial. Pode ser realizada de forma isolada, aberta ou percutânea, em pacientes com deformidade muito leve ou pacientes com baixa demanda funcional. A recorrência é alta, não trata a causa da deformidade, porém a recuperação é rápida. A técnica de McBride é a mais difundida entre os procedimentos de partes moles, associado a outras técnicas. É realizado por via dorsal a liberação do músculo adutor do hálux na porção distal entre o primeiro e o segundo metatarso. Libera também o ligamento intermeta, cápsula metatarsofalangiana lateral, e o sesamoide lateral também pode ser ressecado nesses casos. O chevron distal é a osteotomia distal mais conhecida, foi descrita em 1981 e consiste na confecção de um V no centro de rotação da cabeça do metatarso. Corrige cerca de 5 a 7 graus do ângulo intermetatarsal. É uma osteotomia translacional e uniplanar. Pode ser realizada de forma aberta ou percutânea e não corrige a pronação. O chevron biplanar pode ser adicionado para corrigir o ângulo articular distal. Deve-se deixar cerca de 40 a 50% de contato ósseo na osteotomia. Outra técnica distal é de Reverdin Incha, realizada de forma percutânea e sem necessidade de fixação. E as osteotomias extracapsulares são inúmeras, entre elas a de Bosque, a PECA, que é percutânea, e a MICA, minimamente invasiva, que são realizadas ali no colo do metatarso, proximal aos sesamoides. E o que difere as inúmeras técnicas é só o formato da osteotomia. As osteotomias diafisárias corrigem deformidades moderadas. A osteotomia de Scarfe, a mais conhecida e utilizada, é indicado para um ângulo intermetatarsal entre 10 a 15 graus, é feito em formato ali de Z e não permite correção da pronação. O maior risco é o colapso ali dos dois semicírculos que acabam sendo formados, que pode levar ao colapso do primeiro raio aí, elevação e pronação. Para evitar isso, as pernas do Z devem ser realizadas o mais distal e proximal possível. O paciente deve ficar sem carga no raio medial por um mês. O contato entre os fragmentos deve ser de 30% a 40%. A parte média do Z deve ser realizada de forma paralela ao solo e deve ser fixada com no mínimo 2 parafusos canulados, 2 ou 2,5. As osteotomias proximais são realizadas na base do primeiro metatarso. A osteotomia promo, por exemplo, é uma osteotomia simples, na qual é possível corrigir o ângulo intermeta e a pronação. A obliquidade da osteotomia define quantos graus aí a deformidade vai ser corrigida. Quanto mais transversal, mais corrige a pronação e menos o ângulo intermeta, e vice-versa. Baseados nos ângulos pré-operatórios, ali são definidos os ângulos das osteotomias conforme a tabela. É utilizado um parafuso interfragmentário e uma placa bloqueada para complementar a cirurgia, e o paciente deve ficar umas 4 semanas sem carga. Existe também a osteotomia cupuliforme, que é realizada a 2 centímetros da articulação tarso-metatarsal. Devido à instabilidade dessa osteotomia, é comum perder a congruência ou ocorrer má união. É fixada originalmente com fio de Kirchner, mas podem ser utilizadas placas bloqueadas. E aí os pacientes ficam 6 semanas sem carga.
A artrose 10 tarso metatarsal e da metatarsofalangiana são indicados para deformidades severas, com ângulo intermetatarsal maior que 18, ângulo de valgismo maior que 40, instabilidade tarso metatarsal e osteoartrite. A osteotomia de Lapidos traz grande poder de correção. Essa técnica elimina a recorrência devido à instabilidade da articulação tarso-metatarsal e corrige rotação. O problema dessa cirurgia é o aumento da pressão no primeiro raio, devido à rigidez que fica ali pós-cirúrgico, e o encurtamento, né, que vai ocorrer no mínimo 5 milímetros, e a transferência de carga para os demais metatarsos, podendo levar a metatarsalgia, fraturas de estresse, ruptura da placa plantar, entre outros. As complicações ocorrem em 16% dos casos e o retorno para as atividades esportivas varia de 30% a 80% nos estudos. Ocorre má união em 3 a 10% dos casos. A osteossíntese pode ser realizada com parafusos, placas e hastes entre o primeiro meta e a cunha medial, às vezes sendo necessário incluir ali o segundo meta e a cunha intermédia para ganhar estabilidade, que é a técnica que foi originalmente descrita. A artrodese metatarsofalangiana é uma ótima opção para casos com artrite da articulação ou ângulo metatarsofalangiano maior que 50. A osteotomia de Eicke corrige o vaginismo interfalangiano, é realizada uma cunha medial de fechamento com ou sem fixação após. Essa osteotomia realinha e reorienta as forças musculares do hálux. A recorrência é menor em cirurgias que o Eicke é realizado. A bandagem pós-operatória auxilia no controle da dor e edema e mantém o alinhamento da deformidade corrigido. Para cirurgias percutâneas sem fixação, a bandagem é essencial para o bom resultado. É realizada colocação de gases entre os dedos e proteção das feridas operatórias. A principal complicação pós-operatória é a recorrência, que ocorre em mais de 70% dos casos. Tem diversas causas, principalmente ângulos grandes pré-operatórios, instabilidade tarso-metatarsal, entre outros. É definido como ângulo de valgismo maior que 15 graus. Uma nova cirurgia deve ser discutida com o paciente, levando em conta os sintomas e expectativas. A causa da recorrência deve ser pesquisada e corrigida na nova cirurgia. O hálux vario é a segunda complicação mais comum, né, ocorre aí devido à hipercorreção. Os ângulos são negativos. Se o paciente não tem queixa, nenhum tratamento adicional deve ser realizado. Devem ser realizadas radiografias e pesquisar a origem do varisco. Se for no metatarso, se faz aí o chevron reverso. Se for na falange, se faz um Encke reverso. Pode ser adicionada alguma técnica de partes moles para ajudar. Outras complicações menos frequentes são necrose avascular da cabeça, do meta, pseudoartrose, má união, osteoartrite, rigidez articular, comprometimento de partes moles. Complicações da técnica percutânea, que ocorrem em 13% dos casos, são necrose termal dos portais, infecção em 2 a 3% dos casos, lesão nervosa e ossificação heterotrópica. Cerca de 10% dos pacientes ficam insatisfeitos com o resultado final, que é uma taxa menor que de complicações. Isso mostra que, mesmo com complicações, muitos pacientes ficam satisfeitos com a redução da dor e da limitação funcional. Esse era o capítulo 17 do Foot and Ankle Disorders, do Emílio Wagner. Muito obrigada.